Olá, boa noite. Vamos aqui então começar uma live. Já estou aqui de novo, né? Daqui a pouco vocês vão enjoar de mim. No sábado nós estávamos conversando e hoje eu vou conversar com uma colega que eu admiro muito, trabalhamos junto e realmente ela é uma pessoa sensacional. E é claro que antes de chamar ela, né? Vou falar daquela nossa série de lives. Para o próximo ano eu vou ter um dia fixo, né? Então todo mundo pode se organizar melhor para participar da live, né? Já com um dia, horário, tudo fixo. Vou na sequência passando para vocês nos próximos dias, tá bom? Canal do YouTube, como eu sempre falo, não esqueçam, vão lá, curtam, se inscrevam no canal, que tem bastante informação bem boa mesmo, tá? Tenho certeza que vocês vão adorar tudo que tá acontecendo. Então, hoje nós vamos falar, então, de laser terapia, né? Vamos falar especificamente de laser terapia em lesões, né, de bebê, erupção, aftas, úlceras, as suas aplicações, né? E nada mais, convidei para essa live a doutora Luciana Corsetti Laviero. Ela é especialista em odontopediatria, tem mestrado em saúde coletiva e ela tem habilitação em laser terapia. E essa habilitação é extremamente importante porque isso diferencia um cirurgião dentista que faz a aplicação de laser e um cirurgião dentista habilitado na aplicação de laser, tá bom? Vamos lá, então vamos chamar a minha super convidada. E deve estar chegando, né, Lu? Olha ali todo mundo chegando. Boa noite, Mônica. Boa noite, Dessa. Olha lá quem vem chegando aqui. Boa noite, Débora. Boa noite, Lu. E aí, Oi, amada? boa Dia noite. chuvoso, né? Sim, Ah, mas que tava bom, refrescou um muito quente. pouquinho, Essa né? chuvinha foi bem boa. Então, Lu estava apresentando, né? Falando justamente daquela diferença que eu acho que a gente vai começar falando alguma coisa técnica, mas também é legal a gente diferenciar, né, o cirurgião dentista habilitado em laser terapia, né, e o cirurgião dentista que aplica, né, aplica a laser. Mas, boa noite, vamos lá, comece aí. Boa noite. Acho bem importante ter tocado nesse assunto, porque a gente vê muito alguns colegas, e não só, eu diria não só dentistas, me preocupa muito, eu já vi nutricionistas aplicando laser em boca para doença de mão, pé e boca, para gengivite herpética, às vezes até enfermagem. O laser hoje, ele tem várias aplicações, né, em várias partes. Por exemplo, a enfermagem trabalha muito com feridas, cicatrizações de feridas, né, e não é a área do dentista, não é o dentista que vai trabalhar com isso, não somos nós que cicatrizamos feridas de pele. E boca é dentista, né? A gente tem algumas contraindicações do uso do laser, de patologias, que quem tem que fazer esse diagnóstico é um dentista. Então, é muito importante que a pessoa saiba o que está fazendo, qual é o diagnóstico daquela patologia, para que possa aplicar o laser de forma adequada e não piore uma situação, ou até, em alguns casos, pode até ser uma lesão que seria, que a gente chama cancerizável, né? A gente não pode aplicar laser em cima de uma lesão que pode desenvolver uma lesão de câncer. E esse diagnóstico tem que ser bem feito, né? Então, boca, né? A área de boca é a área do cirurgião dentista. E para isso, nós também temos essas habilitações, né? Porque comprar o aparelho e simplesmente apertar um botão, né? E Pegar achar o que está livrinho, tratando, né, o manual. sem saber que dosagem... Isso. Às vezes piora, né? Eu já tive casos de pacientes que tiveram mais dor, de início aliviou, em 12 horas estavam com uma dor absurda, ou então não faz efeito, né? A gente vê alguns colegas até dizendo, mas eu já apliquei, não faz efeito. Mas acabou que não fez um curso na área, né? Então, assim, ó, o laser é maravilhoso, ele é super efetivo, ajuda. Já tratei muito mais de 1000 casos e não tive um caso que não funcionou. Né? Mas a gente tem que saber, esses cursos de habilitação então com acho bem laser é para importante. isso. Eu queria tocar nesse assunto,
Porque também lá no consultório às vezes acontece, ah, não, mas eu já acho que o laser não funcionou muito bem. Eu digo, olha, laser funciona, basta a gente saber o quê? Os efeitos clínicos do laser vai depender de algumas situações, né? Que é aquela correta indicação, né? Adotar protocolos, né? Que sejam corretos, adequados. Então, tudo isso, a gente sim, realmente, uma habilitação, ela permite que a gente entenda a ação do laser e não simplesmente pontualmente colocar. Até porque o laser, né? Ele tem efeitos térmicos, né? Em nível celular, né? Em nível molecular, mas quando não aplicado, ele é danoso, ele acaba levando a danos. Então, simplesmente a gente utilizar um protocolo padrão para um ser humano que é completamente não padrão, a gente tem que ponderar e avaliar realmente a situação, né? Então, assim, Lu, vamos bem assim tecnicamente, tu poderias explicar para nós, né? Qual seria, como funciona o laser, né? O que seria a aplicação de laser, a laser terapia? O laser, ele tem uma ação que a gente chama hoje de fotobiomoduladora, né? Através da luz, nós conseguimos atingir as células. Lá, quem lembra lá das aulas de biologia, né? A gente tem a mitocôndria celular. E aí, então, nessa mitocôndria, principalmente, nós conseguimos uma ativação, mais energia para essa célula. Então, a célula que está lá com uma úlcera machucada, né? Ela está tentando se reparar, ela consegue se reparar mais rapidamente por essa energia que a gente consegue aplicar. Então, a ação é celular. Além dessa questão de acelerar a cicatrização, ele também tem uma ação analgésica e anti-inflamatória bem local. Só onde a gente aplica. Então, assim, eu aplico laser em uma lesão, ele vai atuar naquele tecido onde eu estou usando ele, não à distância, né? E aí, a gente, então, não tem efeito colateral nocivo, né? Não é como tomar um anti-inflamatório que eu vou ter um efeito sistêmico. Eu tenho naquela região. E com isso, então, ajuda a reduzir edema, aliviar a dor, e por isso ele faz um efeito analgésico, assim, quase que imediato, né? As crianças, adultos, quando a gente aplica já sentem mais, mas já começou a ficar bem, né? Ah, eu tô sentindo então uma é muito rápido. Passou, né? Isso, e alivia, isso. Então, Sim. claro, depende do tipo de lesão, né? Lesões mais graves levam mais dias, eu preciso mais aplicações, mas quando são coisas mais simples, às vezes numa sessão só já realmente resolve. Então, é uma ação celular. Uau, super trovão aqui. Então, para que não caia nessa internet, né? Então, assim, ó, eu digo assim, falando assim, até para algumas mães que eu vi que entraram na nossa live, que tu tens, assim, eu gosto de botar em números, assim, números que não são reais. Eu tenho 10 células ali, né, que estão trabalhando no processo de cicatrização. Quando a gente aplica o laser, de 10 a gente estimula uma proliferação dessas células, né, e de 10 a gente vai ter 100 células. Então, o time fica muito mais completo, tem muito mais células agindo nesse processo de cicatrização. Por isso que a gente tem essa resposta boa. Mas se eu não fizer o laser de forma adequada, eu vou colocar, talvez eu vou exagerar na minha dose, porque mais não é virtude, e aí eu vou colocar um batalhão de células. Né? E esse batalhão de células, eles geram um processo inflamatório, eles acabam piorando, né, a situação. Isso. A gente chama de estresse oxidativo. Porque imagina que eu dou uma quantidade de luz para aquela célula, para que ela se ative, né, e consiga trabalhar mais rápido, cicatrizar mais rápido. Só que se eu passo de um ponto, ela fica tão estressada que ela perde a possibilidade de se regenerar. Então, a gente, se aplicar de menos, não faz efeito. Se aplicar demais, perde o efeito e, às vezes, a gente piora a condição da dor. Acaba, esse é o pior. A modulação, né, da dor, ela fica ruim. E também, assim, a gente tem 2 tipos de laser. Para quem está ouvindo, acaba se assustando, mas esse laser vai cortar, esse laser ele vai me ferir, ele faz remoção de tecido cariado.
Então, assim, acho legal a gente diferenciar que o laser que a gente está falando, né? A gente diz que é um laser de baixa potência. A gente tem o de alta potência e de baixa potência. O de alta potência é aquele que a gente vai fazer o quê? A gente faz cortes, sim, a gente faz preparo cavitário, a gente diz que ele é cirúrgico, ele é invasivo, né? E o de baixa potência isso, tem que remover um freio, né? Isso. Remove com E o de baixa, né, Lu? Que daí é o nosso chão, né? Eu acho que na odontologia hoje é o que a gente usa, é o de baixa potência. Que ele difere um do outro, né? Isso. Em grandes centros nós temos já os de alta potência, né? Faz uma cirurgia de freio, umas frenectomias, não sangra, quase não precisa anestesia, não precisa sutura, eles são maravilhosos para cirurgia também. Mas esses sim, vão cortar e são os de alta potência, né? Esses que a gente trabalha no dia a dia da clínica para cicatrização, como a gente estava falando, né? Para alívio de dores e acelerar a cicatrização, esses são os de baixa potência. A aplicação é indolor, né? Não sente nada na aplicação, não, né? O que pode sentir é o alívio da dor, assim, logo depois que aplica, isso sim, né? Mas é uma terapia indolor, extremamente rápida, né? São segundos em cada ponto. Como a gente estava dizendo, não dá para ficar muito tempo aplicando, porque se a gente passar de uma dose, piora. Então tem que saber o quanto aplicar, mas ele é rápido e não dói, ao contrário, ele simplesmente alivia. Assim, a gente faz, às vezes, em crianças pequenas, né? Que estão, agora, essa última semana, atendi uma menina de 3 anos que tinha mordido a língua, toda a lateral da língua, ela nem falava. Mãe disse, ela não está conseguindo comer nem falar. Nós fizemos a aplicação, ela começou a conversar comigo em seguida, assim. Analgésico instantâneo, ele é fantástico, né? Então, as crianças deixam aplicar. Sabe que eu tive uma paciente que ela respondia super bem, assim, e a mãe quase viciou no laser. Porque quando estava erupcionando algum dente, que uma das funções que a gente tem é a erupção dentária, né? O bebê sofre muito com o rompimento do dente. Esse sofrimento, assim, gera um estresse enorme na família. O bebê dorme pouco, os pais dormem pouco, tem desconforto, tem dor, diminuição, né, da alimentação. E aí, quando começava a erupcionar, ela ligava para preciso fazer um laser. Tá, eu já fiz, são 2 noites, não tá dormindo e tal. E aí a gente fazia a aplicação, ela dizia, bom, agora ela vai para casa e vai dormir. Porque ela fazia 2 dias que tava esgotada já, com uma noite mal dormida, um dia desconfortável. E aí ela já, agora, essa noite eu vou dormir a noite inteira. E realmente é o que acontece, é um alívio imediato, a gente não tem uma resposta, em 3, 4 dias a gente vai ter o resultado. Então alivia bastante. E dentro das aplicações, eu falei só de erupção porque eu lembrei dessa mãe, mas a gente tem várias ações, né, do laser, né? E em nível tanto de consultório, em nível até de rede pública, né? Para quem não sabe, a doutora Luciana, ela é servidora municipal aqui da cidade e ela trabalha em posto, né, nas UBSs, né, nas unidades básicas. E, inclusive, ela que fez a implementação do programa, né, de laser terapia, né, para paciente do SUS, em paciente oncológico. Mas depois nós vamos falar disso, tá? Eu só dei um spoilerzinho, depois eu quero conversar um pouquinho sobre paciente oncológico, que é uma coisa bem legal. Então, vamos falar, Lu, eu pensei aqui até no que a gente falou, de falar de algumas aplicações deles, porque até assim, os colegas, né, sabe como funciona bem, né, os colegas que estão assistindo ou que vão assistir, como funciona bem o laser, e também para aquelas mães mesmo, né, pais que estão assistindo e que acabam vendo que tem sim uma aplicação. Então, o que tu acha de a gente começar a falar das síndromes virais? As doenças virais, que eu acho que é sucesso garantido. Sim, não tem por que as crianças ficarem esperando 7, 10 dias, às vezes sem comer. Eu já tive atendimento de paciente que teve que internar, né? Porque não é 2 dias que nem água põe na boca, né? Então, essas síndromes, né? Muitas vezes as crianças pequenas, ali perto de 2 anos, o primeiro contato com alguns vírus, né? Do herpes,
o Coxsackie, eles fazem essas estomatites, que são lesões de aftas, vamos dizer assim, na boca praticamente toda, orofaringe, garganta, né? Então, não tem tratamento, é um vírus, a gente não vai dar antibiótico, é viral, né? Então tem que esperar o ciclo, e o que geralmente se faz é antitérmico, né? Analgésico via oral e hidratação dessa criança. Então, o laser, nesses casos, é fantástico. A gente faz uma sessão e a criança muitas vezes já sai comendo, assim, do consultório, ele não conseguia tomar um mamá, ele já em seguida coloca a mamadeira, a mãe tá com o mamá ali angustiada, no consultório mesmo ele já sai sugando, e aí depois avisa, ele conseguiu comer uma polentinha. Muito pouco, claro, mas né? ele tá comendo alguma coisa. Calma e paciência. Pequenas doses. Isso, mas ele já começa a se alimentar e a dor alivia bastante, né? Às vezes precisam 2 sessões, não uma só, dependendo do caso, né? O grau de comprometimento, mas é fantástico, assim, a melhora, né? E a criança se alimentando, tudo também já ajuda, né? O organismo dela consegue dar a volta mais rápido, né? E muitas nem precisam internar, porque eu já tive pacientes que tiveram que internar. Tu sabe que até eles acabam fazendo um efeito secundário, que às vezes é vômito e diarreia, por causa da falta alimentar e a agressividade, porque é tanta dor e a febre ela é alta, que eles ficam de 4 em 4 horas ou intercalando entre dipirona e paracetamol, e aí a gente tem uma alteração no trato digestivo, né? E por conta da medicação e por conta da falta de alimentação. O que a gente considera é que às vezes chega tarde pra gente, né? Ó, a Lu travou. Voltou, Lu. Teu sinal tá um pouquinho ruim. Voltou. Uma situação que a gente fica um pouco desconfortável é que às vezes para nós dentistas chega tarde, tá? Né? Eles acabam procurando ou pediatra ou procuram um pronto atendimento, e essas síndromes virais, elas em 24 horas elas se multiplicam, as lesões se multiplicam, se agravam bastante. Então, quando a gente consegue pegar no estágio inicial, é muito melhor, né? Em termos de tratamento com laser terapia e também a qualidade e o conforto do paciente, né? Alguns pediatras já estão encaminhando logo, né? Já, assim, até em plantão já acontece, às vezes, olha, eu tô com um paciente assim, né? E a gente não é a maioria. Mas não é a maioria, né? A maioria inclusive essas lesões, quando elas... E até tô falando assim, porque realmente assim, é um cuidado muito importante. Quando ela tem lesões de orofaringe, e são lesões esbranquiçadas, existe uma confusão diagnóstica entre um processo de amigdalite, né? E a questão das lesões. E quando a gente acaba se fazendo um diagnóstico de amigdalite erroneamente e se coloca um antibiótico, a gente tem uma piora do caso, assim, muito, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? De realmente o que é a amigdalite e o que é essas lesões. Exato, até porque se eu tenho infecção bacteriana, eu não posso usar o laser, né? Então, infecção, existem outros tratamentos, até com laser terapia, que a gente chama de terapia fotodinâmica, mas eu tenho que fazer essa terapia fotodinâmica associada, que é para reduzir a questão infecciosa, eu tenho bactéria associada. Não o viral. E não laser puro direto. Isso. E no viral, sim, eu posso usar o laser. Por isso, volto àquilo que a gente estava dizendo, não dá para uma nutricionista ir aplicar laser nos seus pacientes por uma doença de mão, pé e boca. Sim. Porque quem fez esse diagnóstico, né? O que ela vai usar de potência? O mesmo que ela usa para gengivite herpética? Né? Então, isso, assim, me chama atenção porque eu vejo na rede social, né? A nutricionista dizendo que eu trabalho com crianças e agora eu vou aplicar um laser. Não na boca, né? Vai num dentista habilitado e que sabe o que está fazendo. Porque senão aquilo que a gente falou, a gente piora o quadro dessa criança muitas vezes ou não funciona. E aquilo que a gente diz, mas não funcionou. Não funcionou porque não sabe aplicar. Não tem como não funcionar. O laser é fantástico. E assim, a gente chegar, nós mesmos ali, tu colocar e ver os protocolos, é fácil. Mas a gente saber avaliar, né,
o quanto que tu tens de profundidade dessa lesão, qual o tipo de laser, né? Porque além do baixa potência, a gente tem o vermelho e o infravermelho. Então, tem mais uma subdivisão dele, né? E qual que eu aplico um e outro? Porque o efeito deles vai dizer, não, mas pode ser um, pode ser outro. Não, o efeito é completamente diferente de um e outro, né? Se eu tiver lesão sangrante ou com risco de sangramento e eu aplicar o laser vermelho, eu vou piorar esse sangramento. Aí eu não posso usar. Então, essas questões têm que ser observadas. E isso, dentro de um curso de habilitação, é um curso rápido, extremamente simples para os profissionais. A gente consegue, né, aprender e aí tratar de forma adequada. Então, essas lesões, só assim para ficar, são que ficam super tranquilo, que nós temos a erpangina, né, a síndrome mão, pé e boca, a gengivostomatite herpética, e me lembrei de mais alguma, esqueci, que são essas três, as três. Isso, essas são as principais. Onde a gente consegue fazer uma laser terapia bem legal. Hoje, eu tive um paciente, ontem eu recebi uma foto de sapinho, tá? Que seria aquela cândida. A gente pode usar o laser em doenças fúngicas? A gente pode, mas a gente tem que ter o cuidado de usar o PDT, que é essa técnica que eu comentei. Então, a gente tem um fotossensibilizador, que é o azul de metileno, onde a gente faz uma aplicação. Por quê? Porque eu preciso reduzir o fungo ali. É como uma bactéria, né? Se eu tenho aquelas inflamações, a gente chama de pericoronarite, né? Quando o siso está, né, erupcionando, inflama, ou algum outro dente, né, inflamado, mas eu tenho ali bactéria, eu tenho uma infecção associada, eu preciso usar essa PDT, que é esse azul de metileno, porque ele vai conseguir reduzir esses fungos e essas bactérias, né? Se eu só aplicar o laser, às vezes eu estimulo ainda a proliferação de bactérias e fungos. Então eu tenho que saber associar principalmente fungos, que ele gosta de calor, né? E aí, quando duas coisas, eu não usei a técnica correta, e além disso, eu utilizei o laser que gera calor, né? Que daí, no caso, aumenta o sangramento. Eu acabo dando exatamente a casinha perfeita que o fungo quer. Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Legal. Exato. E aftas? Aftas até... Aftas é o mais tranquilo, né? Eu acho que é a resposta mais rápida, porque não tem nada de viral associado, né? E aftas é fantástico, assim, faz uma aplicação, alivia praticamente na hora, né? Então é bem bom. Oi, meu amor, chegou alguém aqui. Oi, Theo. Oi, Theo. Olá, é o Theo. Descobriu. Ele vai lá com o papai um pouquinho? Ai, machuca. Deixa ele, pode deixar. Ai, ele quer ficar aqui. Mas as aftas, eu estava dizendo, é super simples, né? Faz uma aplicação, geralmente no dia seguinte já está resolvido o quadro, né? Cicatriza muito rápido, a menos que, claro, né? Às vezes mordi, machuquei, traumatizei, ali é uma área muito grande. Às vezes precisa uma segunda aplicação. Mas para quem tem aftas frequente, e até o herpes é outra situação, né? Principalmente adulto, né? Porque a criança faz aquela primeira gengivostomatite herpética e às vezes e depois fica anos, às vezes, sem nenhum efeito, né? Nenhum sintoma. E aí depois a gente tem lábio, nariz, né? Herpes de adulto, a gente também consegue tratar, especialmente quando começa só o rubor, aquela leve coceirinha. Isso. A gente aplica, muitas vezes o herpes nem se desenvolve, né? Com uma, duas aplicações alivia bem, né? E a gente, inclusive, o herpes, a gente tem alguns trabalhos mostrando que as pessoas que fazem quadros a cada 6 meses, uma vez por ano, né? E aplicam o laser, esses quadros espaçam mais. A gente consegue inativar o vírus também. Então, uma pessoa que todo ano tinha, ela passa um ano sem ter, né? Vai ampliando o espaçamento entre a sintomatologia, né? Porque para quem o vírus, uma vez que tu teve a infecção, né? A primeira infecção do vírus do herpes, o herpes tipo A, né? Que a gente está falando, ele vai ficar instalado dentro do corpo, ele se aloja, né? Juntamente do nervo trigêmeo, e quando a gente tem uma exposição excessiva de sol, uma exposição excessiva de frio,
estresse, né, baixa de imunidade, ele vem e acaba sendo, a gente diz que ele corre, mas não é bem isso, mas ele acaba ativando, né, o processo. Por isso que o laser, ele auxilia, na verdade, ele vai ficar mais tempo, que a gente diz latente, né, a gente diria que ele ficaria quietinho lá, sem fazer mesmo em baixa de imunidade e estresse de temperatura. Sim, o herpes é bem legal. Isso. E eu, já que eu falei de herpes, só para lembrar que também tem que ser no início, porque se a gente já tiver as vesículas rompendo, não dá para aplicar laser, porque eu pioro o quadro. Uhum. Aí eu espalho mais ainda. Então, né, se eu tiver já nessa fase de vesículas, eu preciso fazer essa terapia, como eu comentei, da PDT, isso aí, terapia condutor. Isso, que aí eu... Consegue. Isso aí. Sabe que uma outra aplicação de laser, agora tu falaste do azul de metileno e eu lembrei, é quando a gente tem aquelas quelites angulares, né? Que são aqueles rasgos, né? Que fica exatamente que a pessoa sempre tem, né? E aquilo ali demora um tempão para cicatrizar, porque tá cicatrizando, aí esquece, boceja, e aí rompe de novo, sabe? Acumula saliva, à noite acumula que é uma saliva, questão pior também o a quadro. predisposição, que é uma saliva onde a gente tem um pH mais ácido, e faz essa deposição e aí acaba fazendo uma queimadura mesmo, né? E acaba gerando essa... Então, para quelite angular também é bem legal. E ele também trata, né? Ele melhora a condição da pele na comissura, né, labial. Então, também diminuindo, sim, a quantidade de eventos, né? Na quelite angular. Muito bem. Muito, muito bom. É fantástico. Sabe que no sábado, Lu, eu apresentei um caso de um pacientezinho de traumatismo dentário e ele fez 2 lesões, ele caiu, ele mordeu, abriu, assim, abriu e a gente fez 2 aplicações de laser. Inclusive, hoje eu combinei, porque eu não tinha o final, ele foi hoje lá no consultório. E é impressionante, faz uma semana já, né? Mas assim, ó, em 2 dias já era outra criança com 2 aplicações, sabe? Tanto é que nem precisou a terceira, a gente só em 2. E hoje tá completamente cicatrizado, assim, excelente para essas úlceras traumáticas, né? Que é quando bate, né? Corta, enfim, alguma coisa assim. Traumatismo, inclusive, dentário, Dente. pode aplicar no próprio dente, né, também, para ajudar na cicatrização, algumas situações de mobilidade e tal, né, pós-cirúrgico, pode ser feito também, né, remover um dente, né, para aliviar dor, reduzir edemas, cirurgias maiores de adultos também, né, eles têm um efeito assim de cicatrização. Quando tem mordida, né, pós-anestesia, a criança, ela acaba mordendo bastante também, ele ajuda bastante. Muito bem, já falamos bastante de aplicações e tem mais infinitas, né? Mas a gente ficaria muito tempo. E aí, Lu, eu acho que é importante a gente falar, não só na pediatria, mas no adulto, sobre as mucosites, né? Como é que... Eu acho que é importante a gente passar esse conhecimento para... que existe, sim, a laser terapia como uma excelente ferramenta, né? No auxílio desse tratamento que é bem desgastante o próprio tratamento, emocionalmente, fisicamente. Eu acho que a gente pode, sim, possibilitar, né, que tenha um conforto durante todo esse processo. Então, conta um pouquinho da história mesmo, né, primeiro, assim, tudo que se conseguiu até hoje, né, e hoje, assim, quais são os resultados que a gente tem. Eu comecei trabalhando bem na oncologia, né? Porque eu, com 2 anos, meu filho mais velho teve uma dessas estomatites e ele não botava água na boca. A gente estava na praia, quase voltando para internar para fazer um soro, porque ele estava desidratando já. E aí não tinha medicação que aliviasse aquela dor da boca. Não tinha alívio, Exomedine, tudo que receitaram. E aí, no fim, ele foi melhorando, nós conseguimos que ele começasse a comer um sorvetinho derretido, a água foi indo devagarinho e foi. Mas eu me angustiei porque, assim, uma criança saudável, 2 dias com uma estomatite sem comer, a gente, como mãe, já estava apavorada. Imagine uma criança num tratamento de químio, radioterapia, onde a imunidade dessa criança, né, vai lá embaixo, e ela
enche a boca de feridas muito piores do que essas estomatites que a gente está falando, né? A mucosite é um efeito da quimioterapia que abrem úlceras na boca toda. E uma criança com uma úlcera na língua já não come, imagina a boca inteira. Então, tem pacientes, claro, crianças a gente está falando aqui porque é mais a nossa área, mas adulto também, né? Que às vezes vão a óbito por causa dessas infecções de boca, inflamações da boca, né? Essa mucosite que às A vezes boca ela é infecta extremamente... posteriormente. a Então, quantidade de bactérias que a gente tem, ela não é um ambiente limpo, estéril. Então, qualquer lesão aberta, exatamente, o processo de inflamatório, infeccioso é muito rápido. Isso. E isso é uma porta de entrada para esses micro-organismos irem para a corrente sanguínea e fazer uma sepse, né? Uma infecção que a gente chama generalizada, né? Talvez o pessoal entender melhor, né? Então, se não está comendo, também não está limpando a boca, porque dói. E aí o risco dessas infecções se disseminarem para o organismo todo é muito grande. Eu já vi paciente ir a óbito por causa de mucosite. E só por causa da mucosite. Então, assim, é um dos efeitos agudos, assim, mais doloridos, mais difíceis de tratar, né? E de risco para a saúde desse paciente que já está debilitado. Então, quando eu fui fazer o curso de laser, a primeira coisa que eu pensei a gente tem que tratar criança em químio, em tratamento de oncologia, né? Como eu sempre trabalho há anos aqui na Prefeitura de Caxias, na Secretaria da Saúde, na época eu fiz um projeto, eu era coordenadora da área e não tinha nenhum dentista que quisesse fazer o trabalho, eu me desloquei para o Hospital Geral e lá a gente começou o trabalho, né? Então isso foram uns 7 ou 8 anos dentro do Hospital Geral, onde eu comecei a fazer laser terapia com os pacientes da pediatria, da oncologia, e posteriormente seguir com os adultos, porque o efeito é tão bom, ajuda tanto, que a gente estava trabalhando com as duas áreas. O bom desse tratamento é que a gente consegue fazer prevenção. Durante o tratamento, durante a quimioterapia, o paciente fazendo laser junto com a quimioterapia, muitos deles nem desenvolvem a mucosite ou desenvolvem lesões muito pequenas. Aquelas lesões graves que podem levar a óbito, que podem gerar infecções, dificuldades maiores, não se desenvolve. A gente consegue prevenir. Então, a gente previne, a gente trata se aparece qualquer coisa. Então, a gente reduziu, assim, ó, em 98% a incidência de mucosite nos pacientes que a gente estava tratando. É fantástico, ajuda muito, muito no tratamento dessas crianças, que já é um tratamento, né, como tu comentou, muito difícil, né? E ele é imprescindível, né? Por questões políticas dentro da secretaria, o prefeito que assumiu posteriormente entendeu que a Secretaria da Saúde não é a prefeitura que tem que dar esse atendimento, é o próprio Hospital Geral, é a UX, e aí então a gente não presta mais esse serviço hoje dentro do SUS, o que é uma... enorme. Assim, é uma tristeza. É uma tristeza. Porque essas pessoas estão praticamente sem atendimento. Lá, me parece que vai 1 ou 2 vezes por semana algum professor da UX, ali da odontologia, mas ele vai com os alunos para aula, não para prestar assistência, né? Quem conhece um paciente oncológico, ele sabe que precisa aplicar laser diariamente até cicatrizar. 1 ou 2 vezes por semana não vai adiantar, né? Então, são pacientes que hoje em Caxias estão desassistidos, infelizmente. E assim, nós já conversamos com várias pessoas, coordenadores da área de odontologia, do município, secretários da saúde, que entraram nesses últimos anos, prefeitos, e ninguém resolve. Eles jogam, o hospital é que tem que contratar, o hospital diz que não tem recursos, que é a UX que tem que fazer, a UX diz que está fazendo, mas é 2 vezes por semana, nas férias não tem ninguém. Está desassistido. E paciente que precisa mesmo estar desassistido. Até o paciente oncológico, que nem a gente comentou, ele... então a gente fez uma extração dentária e nós podemos sim aplicar um flúor aplicar um laser. Flúor não, tá, gente? A extração dentária após não aplica flúor. A gente pode fazer a aplicação de laser e vai melhorar muito o processo cicatricial. É preventivo. Então, a gente está agindo preventivamente, fazendo um estímulo cicatricial. Qual é a diferença da gente fazer um procedimento preventivo pré-aplicação de quimioterapia, né? Porque a gente faz antes de fazer a aplicação de quimioterapia, já faz preventivamente para a gente ter um processo. A gente já prepara o laser quando a gente aplica no paciente oncológico a gente está preparando aquela camada, né, de derme onde vai receber
a ação, né, da quimioterapia, fazendo com que ela fique mais com maior quantidade de células para que já receba aquela agressão e já comece um processo, né? A gente deixa as nossas células de combate já prontas. Você vai receber alguma coisa e você precisa já começar uma defesa. Então é muito similar, né? O processo, a ação do laser preventivamente, né? E no paciente oncológico realmente assim é uma lástima, né, que a gente não consiga agir preventivamente, mas a gente se sente muito orgulhoso de preventivamente agir nos processos odontológicos, né? E na realidade é tudo a mesma coisa, né? Então, assim, e sem falar que a gente nem tá falando, né, da questão de internações, né? Que a gente diminui os casos de internação por alimentação endoparental, por conta da dificuldade de se alimentar, que é grande, que é grande. E até assim, quando a gente compara, porque eu até estou fazendo assim essa analogia, porque quando os pais, como tu falaste, né, eu rezei. Meu filho não teve, o Henrique não teve estomatite herpética, mas eu rezava todos os dias, digo, pelo amor de Deus, estomatite herpética, não. Porque para mim não tem nada que seja mais desgastante para uma família do que uma lesão em bebê pequeno de boca, né? Onde os pais ficam emocionalmente abalados, a criança fica cansada, fica sem dormir, a gente vê o nosso filho sem se alimentar, assim, dá uma angústia enorme, porque a gente sabe que o corpo precisa, né, da alimentação. E pais com filhos bens, eles ficam bens, né? Pais com filhos que não estão bem, eles ficam destruídos, né? Que é a mesma situação da criança, do paciente oncológico. Além da doença, né? Nem dá para comparar assim, toda a preocupação que se tem. Emocionalmente, assim, são dois mundos. A criança ou o adulto em quimioterapia que faz preventivo de mucosite é um tratamento. O que não faz é outro tratamento. É muito mais angustiante. Muitas vezes tem que fazer sonda, né, para alimentação, então tem que passar uma sonda pelo nariz para ir para o estômago, né, já de uma mucosa machucada ali. Então, assim, ó, não tem por que não se aplicar laser em paciente que faz quimioterapia e radioterapia de risco para mucosite, né? Isso para mim hoje não entra na minha cabeça como é que uma equipe de oncologia não tem um serviço de odontologia junto para esse tratamento. Porque isso a gente está falando assim, eu comecei em 2011 o trabalho aqui. Então, aqui a gente já está falando de 11 anos, mas lá no INCA, onde eu fiz o meu curso, são mais de 30, 40 anos já de aplicação. Então, é uma terapia super consolidada, né? Não tem efeito colateral nocivo nenhum, se a gente souber aplicar, né? Então, não tem por que não fazer esse tratamento, né? Preventivo, mais até do que o tratamento. Não, e até estava me lembrando que eu nem sabia do laser terapia, né? Lembra? Foi em 2010, eu acho, foi 2009 que eu fiz a minha habilitação, não me lembro. E eu me lembro que tu comentaste com Simone, tu tem que conhecer o laser e tal, o laser paciente oncológico, assim, e assim, para mim foi assim Quando eu fui fazer a minha habilitação, eu voltei assim, olha, eu tinha vontade de beijar o laser, sabe? Dizer assim, ai, gente, a gente fica encantada, a gente fica encantada. Ver o resultado, assim. Então, assim, eu voltei, assim, super entusiasmada, lembra? Lu, tu tinha razão, é maravilhoso o laser terapia, e inclusive, assim, em Caxias, eu acho que era só nós que aplicávamos, né? E a gente tinha, assim, nós gostava de depois, né, falar com os pais, e aí, como é que foi? Não, tá maravilhoso, ele voltou a comer, gente, aquilo ali nos enchia, assim, a alma, né? De prazer. Ai, é muito gratificante, assim. E o laser tem isso, né? Que a gente tem que ter a disponibilidade. Não adianta uma mãe nos ligar. Olha, ele tá com uma estomatite herpética. Beleza, semana que vem te vejo. Não, é hoje, já. Entendeu? Exatamente.
Exatamente, isso é bem importante para trabalhar nessa área, precisa ter disponibilidade, oncologia mais ainda, porque começa um processo, eu tenho que aplicar no máximo 24 horas. Então, às vezes isso é sábado, às vezes isso é domingo, né? Paciente interna. Então, mas é gratificante, porque bem como tu diz, assim, é só o retorno é 100%. Bem aplicado, ele tem assim um resultado incrível. E aí fica, né? Quando a gente ama o que a gente faz, por exemplo, eu adoro atender criança, se me ligarem às 10 da noite, eu vou dizer, não, vamos lá, o que a gente pode fazer? Se liga alguém para fazer laser, né, Lu? Que bom que eu tô aqui para auxiliar e poder ajudar, né? É bom demais. Mas é encantador o laser. Eu amo laser. Eu também. Bom, eu hoje só trabalho com isso. A Lu, ela é de formação, como eu falei, na apresentação odontopediatra, mas hoje ela trabalha exclusivamente com laser terapia. E deve estar super, super... a troca, ela foi 100% acertada, porque trocaste a odontopediatria, que é maravilhosa, que a gente adora, né? Mas pela laser terapia, que também é incrível. Então, bem bom mesmo. Lu, então é isso, passa muito rápido o nosso tempo, né? Já estamos, passou voando. Quando o assunto é bom, quando a companhia é boa, fica maravilhoso. Lu, acha mais alguma coisa importante aí para finalizar, fazer um fechamento? Eu acho que o importante é isso que a gente comentou lá no início, né? De tratar, sim, o laser é fantástico, é gratificante, o retorno ajuda muito, poucas sessões e rápido, né? Mas que as pessoas saibam aplicar, né? Eu acho que os profissionais saibam usar na sua área, a enfermagem na sua área, o dentista na sua área, o médico, né? Cada um na sua área, sabendo aplicar e fazendo cursos na área de laser terapia, né? Acho que isso é o mais importante. Dessa forma, a gente realmente vai conseguir tratar bem, ter bons resultados e se sentir grato com o que está fazendo, né? Com a segurança dos pacientes. Eu acho que isso é muito, muito importante. Porque eu vejo, às vezes, os pacientes dizem, é aquela mesma luzinha de fazer a restauração. Não, aqui não é uma luzinha. Se eu aplicar aquela lá de fazer restauração, como eu já vi, um caso de um paciente com leucemia, que foi fazer laser com um colega que usou o LED, que é o azul, né? Não a laser. E aí a gente só soube porque a mãe disse, não, mas a cor era diferente. Tá? Eu disse, não era laser, né? E aí sim, aí eu pioro. Porque um LED mal aplicado, eu vou queimar, piora a dor, né? Então, sabendo o que está fazendo, né? A gente fica seguro, é gratificante e só tem bons resultados. Eu acho que o mais importante é isso, né? Ter profissionais capacitados e comprometidos com o que está fazendo. Né? Lu, muito obrigada por tu ter me acolhido, né? Ter trazido todo o teu conhecimento e toda a tua bagagem que tu tens em laser terapia, uma excelente profissional, muito orgulho, assim, de ser tua parceira, né? E de tu ter me apresentado o laser, né? E com certeza, assim, acho que o pessoal deve ter aprendido bastante. E como eu digo, quem não conseguiu estar, né, junto com a gente, vai estar gravada. Quem não conseguiu ficar até o final, vai estar disponível no Instagram e também no canal do YouTube. Foi ótimo estar aqui, ter a companhia do Theo também, dando um oizinho. Ele tem que sempre dar um oi. Muito obrigada pelo convite, Simone. Fico muito feliz de poder falar. Sempre falando de laser, eu estou sempre feliz. A gente tem que divulgar esses conhecimentos e ajudar as pessoas. Né? Beijo bem grande. Muito obrigada. Boa noite, Lu. Vai ali curtir a família. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau, amada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.